em cada versículo que aqui nós vamos fazer exposição. Nós lemos os versículos 19 ao 22. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me entendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, homem temente a Deus, homem de bom testemunho, diante de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e ouvir as tuas palavras. Aleluia. Meus amados irmãos, observe o versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão. Pedro ainda estava em estado de êxtase, por conta da visão que ele havia tido. Esta visão que Pedro teve, está nos versículos 10 ao 15. Cerca de meio-dia, 12 horas precisamente, Pedro estava em Jope, ou Jope, na casa de Simão. Ele estava lá. E quando foi cerca de meio-dia, com muita fome, o almoço não saiu, e ele sobe ao eirado para, enquanto o almoço fosse servido, ele ficasse em oração. Ficasse conversando com Deus. E ele começou a orar, a começar de meio-dia, enquanto a comida era preparada. E quando ele estava orando, lhe sobreveio um êxtase, e ele viu, versículo 11, o céu aberto. Que foi que Pedro viu? Ele viu o céu aberto. Esta era a visão que ele estava tendo ali no eirado, na casa de Simão, aonde ele estava hospedado. Então, quando o céu se abre, ele vê descer nitidamente objetos como se fosse um grande lençol, e esse grande lençol estava baixando a terra pelas 4 pontas. E dentro daquele lençol havia toda sorte de animais quadrúpedes. E Pedro observando naquela visão. Vamos acompanhar a visão de Pedro. Ele estava orando. Os céus se abriu e um enorme lençol descia, amarrado por 4 pontas, e dentro cheio de animais quadrúpedes, dos quais os judeus não podiam comer. Ele viu. Em segundo lugar, ele ouviu
Diga, ele viu e ele ouviu. E ele ouve uma voz. E a voz lhe chama pelo nome: Pedro. Estes animais que aí estão, toma, mate e coma. E na hora que ele ouve aquela voz dizendo: toma, mate e come, ele resistiu na hora. Por quê? Porque a ele não era permitido comer aquele tipo de animal. Para os judeus, aqueles animais eram imundos. E ele contesta e disse: não, Senhor. Por que, Senhor? Porque ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Ele disse: na minha boca nunca entrou nada impuro, nada imundo. E quando ele rejeita, o lençol outra vez sobe. E ele continua orando. Segunda vez, outra vez desce aquele lençol com os mesmos animais. E a mesma mensagem: Pedro, toma, mata e come. Ele disse: não, Senhor. Certamente a ideia que ele teve era que Deus estava ali provando. Ora, se a determinação era de Deus em não comer animal imundo, então Deus não desfaz a sua palavra. E ele acreditou que Deus estava querendo lhe provar. E ele rejeita de novo. Terceira vez desce a mesma palavra: toma, mata e come. E ele de igual modo disse: não, Senhor. Na minha boca nunca entrou nada imundo. Aí Deus lhe responde, disse: não tornes imundo aquilo que eu santifiquei. Aleluia. E quando aquele estado de êxtase passa, Pedro fica agora a pensar: o que será que esta visão está me trazendo? O que será isto? Porque ele não entendeu. E claro, ele não podia entender. Por que ele não entendia? É porque era proibido comer animais imundos, e era uma determinação de Deus através do decálogo pela boca de Moisés. E Deus não se equivoca, não erra. Então ele ficou sem entender. Será que é Deus mesmo que está falando? Será que não estou entendendo? É como um sonho ou uma revelação que às vezes você tem dormindo e você acorda sem saber realmente o que é que Deus está querendo te dizer. Sei que alguns irmãos aqui já tiveram esta experiência. São experiências espirituais. E às vezes elas acontecem quando estamos dormindo, através de sonhos. E às vezes acontece quando estamos acordados mesmo, de joelhos orando. E Deus fala, Deus nunca parou de falar. Mas, amados irmãos, quando ele está perdido nos seus pensamentos, tentando entender o que estava acontecendo, aparece sim dois homens que eram gentios.
e os judeus não se misturavam com os gentios. E eles estavam ali, amando do seu senhor Cornélio. E ele estava procurando a casa de Simão, porque sabia que na casa de Simão Pedro estava. E quando eles começaram a procurar, o Senhor fala com Pedro e disse: 2 homens estão à tua procura. Desça, porque ele estava em cima. Vai recebê-los e não pergunte nada. Apenas obedeça. Pode sim seguir a estes homens. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, quando Deus disse a ele: levanta-te, versículo 20, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Deus estava falando com Pedro. Pedro desce, obediência, desce para junto dos homens, e chega junto a eles, diz: aqui me entendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? E aqueles homens fizeram-nos saber a que eles estavam ali. Versículo 22. E os homens disseram: o centurião Cornélio, testemunho, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e ouvir as tuas palavras. Aleluia. Então Pedro, agora sim, ele entende o real sentido da visão que Deus havia lhe dado. Aquelas aves imundas que ele viu dentro daquele lençol branco, porque branco fala de pureza, era exatamente aqueles 2 gentios. E o Senhor, confirmando a revelação, disse: pode segui-lo. Aleluia. Não faça pergunta nenhuma. Glória a Deus. Porque senão Pedro não teria lhe seguido. E quando o homem conta a que eles estavam ali, aleluia, Pedro, sem contestar coisa alguma, vai segui-lo. Então aqueles 2 homens, naquela casa, estava representando Cornélio. Aí a gente parte de um princípio. Capítulo 10, versículo 1. E a pergunta é: quem era Cornélio? Quem era Cornélio? Capítulo 10, observem aí, e você vai entender quem era Cornélio. Cornélio, meus amados irmãos, ele morava em Cesareia. Era um homem que era centurião da corte chamada italiana, capital de Roma. Era uma autoridade constituída pela maior autoridade do governo romano. Tinha autoridade e poder, e homens à sua disposição. Mas Cornélio, meus amados e queridos irmãos, ele, com a sua casa, ele sentia a necessidade de Deus.
E ele teve também uma revelação. Ele experimentou uma visão. E para que a gente possa entender isto e ter clareza desse texto, a gente precisa ir nesta noite na casa de Cornélio. Vamos à casa de Cornélio. Vamos conhecer este importante centurião romano. Este homem de autoridade, tal como foi Saulo de Tarsis. E quando a gente chega na casa de Cornélio, meus amados irmãos, a gente vai ver o que nós precisamos ver em nossas casas. A gente precisa sentir o que na casa de Cornélio se sentia, experimentar o que na casa de Cornélio se experimentava, viver o que na casa de Cornélio se vivia. Aleluia! Como era a casa de Cornélio e como é a sua casa hoje. Quando a gente vai para alguns exemplos bíblicos, a gente lembra de Zaqueu, que era publicano, que era considerado inimigo dos judeus por trabalhar para o governo romano. Mas a gente encontra um homem que parecia ser nocivo à sociedade, mas que temia Deus. E fez um esforço tremendo para ter um encontro com Jesus. Havia nele uma inata necessidade de se encontrar com o Senhor Jesus. E foi exatamente o que ele fez. Procurou Jesus. E quem procura, acha. E logo ele encontrou Jesus. E ele estava no lugar nada recomendável para uma pessoa da altura ou na altura social que ele vivia, em cima de um sicômoro. E Jesus passa por baixo daquela árvore e eles, agora sim, agora eu falo com ele. Mas quando ele olhou, Jesus estava entre 12 discípulos e ele não conseguiu achar Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus. Eram todos parecidos um com o outro. Quem de lá para cá olha para este altar, não sabe quem é o pastor, porque somos todos parecidos, só quem conhece. Mas quem não conhece não sabe quem é o pastor. Todos parecidos, todos de Bíblias na mão, todos de terno, de gravata. Aleluia. Então ele ficou confuso. E agora? O esforço humano não consegue levar o homem até o encontro com Deus. A religião também não consegue levar o homem até o encontro com Deus. As boas obras também não levam ninguém até o encontro com Deus. As filosofias também não conseguem encontrar Deus. Porque não é o homem que encontra Deus, é Deus quem encontra o homem. Ele estava em cima, Jesus estava embaixo, mas ele não conseguia detectar quem era Jesus. Mas Jesus sim conseguiu detectar quem era ele. Olhou para cima e lhe chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Em outras palavras, Jesus disse: Zaqueu, te encontrei. Aleluia! Zaqueu, te encontrei. E ele desceu cheio de alegria, porque foi encontrado por Jesus. E quando ele desce, aleluia, ele disse: Senhor, se tenho defraudado alguém,
Em outras palavras, se eu roubei alguém, porque todos o consideravam ladrão, aleluia, mas você não é o que as pessoas pensam ou acham, você é o que Deus vê em você, aleluia, aleluia. Quando Deus disse a Ananias: vai à rua direita, e lá você vai encontrar um homem por nome Saulo, e você vai orar com imposição das mãos, e ele está cego, mas vai tornar a ver, e vai ser cheio do Espírito Santo, porque eu tive um encontro com ele no caminho de Damasco. Ananias relutou, disse: Senhor, quem? Disse: Saulo de Tarso. Disse: este homem é uma praga, este homem é perseguidor, este homem muito tem nos humilhado, nos prendido e nos batido. E ele disse para você: mas para mim, este é um vaso escolhido. Aleluia. Deus consegue ver o que ninguém vê. Aleluia, aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, agora sim, nós entramos na casa de Cornélio. Glória a Deus, como foi o caso de Pedro, que chegou na casa de Cornélio. Mas antes de Pedro chegar, Deus chegou primeiro. Antes de Pedro chegar, o Senhor se revelou primeiro, e ele estava ali indo apenas como servo. Aleluia. E o que acontecia na casa de Cornélio? Na casa de Cornélio, meus amados irmãos, vivia-se, versículo 2, na casa de Cornélio vivia-se no temor de Deus. Aleluia. Versículo 2, observe. Cornélio era piedoso, Cornélio era um homem temente a Deus, e um homem temente a Deus, ele contagia aqueles que estão na sua casa. Se você é um crente que teme a Deus, na sua casa, quem está lá lhe servindo, na sua casa, quem está trabalhando com você, na sua casa, quem está ao seu redor, vai aprender a temer a Deus. Então, na casa de Cornélio havia o temor de Deus, mas na casa de Cornélio havia amor, na casa de Cornélio havia a prática das boas obras. Observe o que diz o versículo 2, na continuidade. Cornélio temia a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo. Aleluia. Então ele praticava a obra social, ele se compadecia dos menos favorecidos, ele ajudava aos necessitados, ele socorria, amados e queridos. Ele não passava de largo como aquele sacerdote, ele não passava de largo como aquele samaritano, aleluia, como aquele levita, mas ele socorria, porque o coração dele estava cheio de amor. Ele praticava a caridade. E eu abro um parêntese aqui para falar sobre a prática da caridade. Glória a Deus. Não são obras que salvam, mas todo salvo tem que sim ter as suas obras. Nós temos, por exemplo, na terça-feira a gente recolhe a chamada campanha do quilo. E o que é a campanha do 1 quilo? É você trazer 1 quilo de alimento. E aqui a gente tem o Casadril, Centro de Assistência Social da Assembleia de Deus, no campo do Rio Largo. Talvez alguns nunca ouviu falar disso. E o que é que faz o Casadril? O Casadril socorre os aflitos, pessoas que não têm o que comer, aleluia, e eles vêm aqui, e a gente prepara uma cesta básica, e entrega na mão dessas pessoas, que muitas vezes saem daqui chorando, porque em casa não tinha nada. E o que é que você deve fazer? Você traz só 1 quilo de alimento no dia da Santa Ceia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e de repente aqui, a gente reúne 700, 800 pessoas, devia no mínimo ter 800 quilos de alimento, e às vezes só dá 15, 20 quilos de alimento. O que é que está faltando em nossa casa? O que é que está faltando em nossa vida? Está faltando o amor, está faltando a caridade, está faltando a prática das boas obras. Então a
aprenda a compartilhar, aprenda a repartir. A Bíblia diz que a igreja primitiva no seu nascedouro, os que tinha, eles repartia com os que não tinha, de sorte que não havia nenhuma necessidade entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E será que nós estamos hoje fazendo a mesma coisa? Certamente não. E é por esta razão que muitos dizem: eu não sei, pastor, porque não acontece no nosso meio maravilhas, milagres. Eu não sei porque paralíticos não andam, cego não vê, os irmãos doentes não são curados, Jesus não batiza com o Espírito Santo. É porque o nosso coração está fechado, porque o nosso coração não está sensível à voz do Espírito Santo, porque certamente Deus não parou de falar, nem Deus parou de abençoar o seu povo. O seu povo tem sido abençoado e crescido muito nesta igreja, nesta cidade. Eu lembro-me que quando chegamos aqui, era meia dúzia de carros velhos, estacionamento era grande demais, algumas motos e algumas bicicletas, e eu profetizei neste púlpito e disse que aquela situação ia mudar, e haveria um tempo que aqui não caberia os carros dos irmãos, e que Deus ia dar carro a todo mundo. Houve alguém até que riu com a minha cara, porque eu disse que Deus ia dar carro a todo mundo, e hoje a gente vê a rua cheia, o estacionamento cheio, porque Deus abriu as portas e abençoou a igreja, abençoou os irmãos. Aleluia. Então vamos para a casa de Cornélio. Cornélio temia Deus com toda a sua casa, Cornélio praticava boas obras, e muito mais do que isso. Vamos continuar o versículo 2. Dava esmola e vírgula. Depois da vírgula, o que diz? Vamos lá? O que é que diz depois da vírgula? E de contínuo. Ele fazia o quê? Ele orava a Deus. Olha para teu irmão, diga: na casa de Cornélio havia oração todo dia. Diga de novo: na casa de Cornélio havia oração todo dia. Aleluia. Aí diz para ele, olha no olho dela, diz: se não for ofensa, na tua casa há oração todo dia? Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Quantas vezes você tira de oração, tira de joelhos diante de Deus? Quantas vezes no dia? Glória a Deus. Aleluia. Você sabia? Eu vi esses dias uma reportagem, glória a Deus, que os muçulmanos, eles tiram 5 vezes por dia de joelhos, orando ao seu Deus. Aleluia. E ele deu lá outra religião que eu não lembro, que 3 vezes ao dia eles se prostram para adorar, para orar 3 vezes. E nós? Quantas vezes ao dia? Não é ao mês, é ao dia. Diz que o irmão chegou, foi fazer a feira do mês. Quando chegou em casa, a mulher: vamos tirar rápido. Ele disse: não, peraí, não é assim não. Não é assim não. Eu preciso fazer uma oração por este alimento do mês. Mas por que, marido? Ele disse: porque para a gente não estar orando todo dia pelo alimento. Faça uma oração, já o alimento todo mês, já não precisa mais orar. Economia, boicote de oração. Não, irmão, é diferente. A gente, quando for sair de casa, quando chegar na porta, a gente para: Senhor, vou sair. Senhor, estou saindo para o trabalho, para a faculdade, para o passeio. Senhor, esteja presente na minha vida. Se vier algum mal, o inimigo preparar, me livra de todo mal. Você pede a proteção de Deus para sair de casa e pede que Ele abençoe a sua ida e a sua volta. Quando você voltar, antes de entrar em casa: Senhor, muito obrigado, porque fui em paz e voltei em paz. Você precisa voltar à prática da oração. Então, na casa de Cornélio
havia sim temor de Deus, havia a prática de ação social e havia muita oração. Deixa eu dizer uma coisa, diferente de você, Cornélio não estava salvo, mas fazia isso. Ele tinha o que talvez você não tenha. Na casa de Cornélio, aleluia, tinha o que na casa de muitos crentes está faltando. Aleluia, aleluia. A falta de temor é algo terrível. Às vezes não sabemos ou não temos coragem de falar de Jesus para o vizinho, de falar de Jesus na fila do banco ou da lotérica, mas falamos da vida alheia dos irmãos na fila da lotérica para o vizinho e para tantas outras pessoas. Não sabemos, pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar do evangelho nem de Jesus, mas sabe falar mal da vida do povo. Aleluia, mas na casa de Cornélio não tinha vida do povo. Na casa de Cornélio falava-se sim na necessidade de Deus, se dava esmola, e na casa de Cornélio havia muita oração. Mas vamos continuar, versículo 3, observe o versículo 3. Na casa de Cornélio, meus amados irmãos, havia sim a presença de Deus. Diga a presença de Deus. Diga forte, na casa de Cornélio havia a presença de Deus. Na nossa casa também precisa haver a presença de Deus. Porque a presença de Deus vai fazer toda a diferença. A presença de Deus é luz, e a luz impede as trevas. Aleluia. A presença de Deus é verdade, que impede a mentira. Versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Na casa de Cornélio havia visão de Deus. O texto sagrado vai nos mostrar, nos revelar, que 3 horas da tarde, ele viu na visão um anjo que se aproximou dele e lhe falou. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 4. Foi que o anjo falou: Cornélio. Eu acho lindo isso. Deus sabe o teu nome, Deus sabe o teu endereço, teu DNA, teu CPF, Deus sabe os teus pensamentos, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Então o anjo aparece, se aproxima de Cornélio, lhe chama pelo nome, e quando Cornélio ouviu o seu nome, vendo o anjo, ele fixou no anjo os seus olhos, possuído de temor, e perguntou: que é, Senhor? E o anjo disse, igreja, o que foi que o anjo disse? Tuas orações, tuas esmolas subiram, estão diante de Deus. Isso é o valor da oração. Não é a oração que não passa do teto, é a oração que sobe à presença de Deus, é a oração que Deus vê, é a oração que Deus ouve, é a oração que Deus responde. Esta sim deve ser a oração que você precisa fazer. Aleluia. Então Cornélio, naquela visão, ele
recebe a visita do anjo que dele se aproxima e traz uma resposta de Deus, aleluia, e aquela resposta lhe dava uma direção divina, o que Cornélio queria, era tudo que ele mais queria, era ter um encontro para a salvação da sua alma, mas ele não sabia como fazer. Quem sabe, ele disse: eu vou dar muita esmola, eu vou fazer muitas caridades, eu vou ajudar muita gente, quem sabe assim eu encontre o favor de Deus. Mas não era isso que eu havia, o que levaria ao encontro de Deus. Ele: já sei, eu vou pedir, eu vou orar até conseguir. Mas também não era só isso que eu conseguia. Por quê? Porque a salvação de Deus foi confiada, aleluia, a Jesus Cristo, através do poder do Evangelho, que é boas novas de Deus e salvação para aquele ou para todo que nele crê. Aí quando o anjo fala com ele, versículo 5, por favor. O anjo disse: suas orações foram ouvidas, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, para a memória. Versículo 5: agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Não era Simão o dono da casa, o curtidor, era Pedro. E este está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situado à beira-mar. Deus é incrível, né, irmão? Aleluia. GPS. Pega o GPS, meu filho, vai para ali. É exatamente o endereço certo. Por quê? Porque na casa de Cornélio havia a presença de Deus. E a presença de Deus faz toda a diferença. Quem está entendendo? O que tinha naquela casa diferente de todas aquelas outras casas? Aleluia. Naquela casa havia sensibilidade espiritual. Naquela casa se vivia experiências com Deus. Todo crente precisa sim ter a sua experiência pessoal com Deus. Tudo. A experiência espiritual é sustentáculo para nos segurar no vento contrário, na tempestade e na adversidade. Então, na casa de Cornélio havia estas coisas. E nessas coisas, ou nessas experiências espirituais, há um testemunho nas 3 dimensões. Veja se você vai entender. Testemunho nas 3 dimensões. Primeira dimensão, a dimensão de Cornélio. Veja aí versículos 7 e 8. 7 e 8. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, o anjo falou e retirou-se. Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estava a seu serviço. E havendo-lhe contado, enviou-os a Jope. Primeira dimensão daquele testemunho foi do próprio Cornélio aos da sua casa. Nós precisamos ter testemunho primeiro na nossa casa.
Não adianta você ser aqui um leão, um exímio pregador, um excelente cantor, mas você não tem testemunho na sua casa. Seu testemunho tem que começar na sua casa, com seus pais, com seu esposo, com seus irmãos, com seus vizinhos. Seu testemunho tem que começar lá. E só tem testemunho na casa quem teme a Deus, quem ora a Deus, quem tem revelação de Deus. Então, quando o anjo sai, ele chama seus empregados e um soldado que lhe estava ao seu dispor e conta o testemunho que havia acontecido. Primeira dimensão. Segunda dimensão, o soldado e os seus 2 funcionários, agora sim, pelo testemunho de Cornélio e pela vida que ele levava, deu testemunho dele quando se encontrou com Pedro em Jope. Observem aqui no versículo 22. Quando Pedro desceu do eirado para junto dos homens, se apresentou e disse: sou eu, a quem buscais? A que viestes? E eles disseram: testemunho. O centurião Cornélio, centurião, função, junto ao governo, homem reto, homem temente a Deus, homem de bom testemunho diante de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e para ouvir as tuas palavras. Segunda dimensão. Terceira dimensão, o testemunho de Deus. É muito importante. Não é tão importante quando você diz de você: ah, eu sou bom, ah, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou da paz. Pisa no pé dele para ver se é mesmo da paz. Dá uma cutucada assim para ver se... Seu testemunho não é muita coisa não, você dizer quem você é. Não é você quem tem que dizer quem você é, mas sim as pessoas de fora, as pessoas que estão ao seu lado, vivendo o dia a dia com você. Quem é que vai chegar aqui e dizer: eu sou uma pessoa violenta, muito mal, sou a última cocada do tacho? Não, não. Você chegar aqui de bonzinho, não vai saber lá na tua casa quem você é. Aleluia. Vai passar um dia, ou 2 dias, ou 3 dias com ele. Aí você sim vai saber se essa pessoa é realmente o que diz ser. Glória a Deus. Aqui é fácil, porque todo mundo é crente demais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a terceira dimensão foi o testemunho de Deus, o próprio Deus. Vamos ver o testemunho de Deus, versículo 19 e 20. 19. Enquanto meditava Pedro acerca desta visão, o Espírito Santo diz: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Era o testemunho de Deus. Estes homens foi eu que enviei a vocês. 21. Pedro desce, pergunta, diz: olha, estou aqui, vocês buscam quem? E eles disseram: Cornélio. E aí ele ficou conhecendo quem era Cornélio. E Pedro agora vai, e quando chega na casa de Cornélio, quando Cornélio vê o santo homem de Deus, o pastor Pedro, quando entra na casa dele, ele coloca-se de joelhos, ele se prostra aos seus pés, ele reverencia, ele sabe e entende o que é o valor de um homem de Deus, de um ungido de Deus,
Não quero legislar em causa própria, mas lamentavelmente vivemos numa geração que não sabe o valor de um ungido de Deus, que não sabe do valor de um representante de Deus aqui na terra, que não sabe do valor de um pastor, não sabe o valor daquele que sofre para que uma alma não se perca, e não dar a honra devida. Mas isso não é de se estranhar, porque quando Jesus na terra veio, disseram até que ele tinha demônios, não reconheceram a unção de Deus que estava na sua vida, disseram que ele era embusteiro, foi condenado como malfeitor, e ele estava aqui para realizar uma grande obra, e a obra dele era dar a sua própria vida em resgate de muitos. Aleluia. Mas Cornélio prostrou-se aos seus pés, reverenciou. Porém Pedro o levantou e disse: Cornélio, porque um homem de Deus, ungido de Deus, ele sabe de uma coisa, que ele não é grande, que grande é o Senhor. Ele não se envaidece, não se orgulha, não se ensoberbece. Aleluia. Ah, mas eu orei, Jesus curou. Mas quem curou foi Jesus. Quem faz é Deus, e cada um deve ser agradecido quando Deus faz através dele. Aleluia. Então Cornélio reconhece a unção de Deus na vida de Pedro, ele reverencia. Então na casa de Cornélio havia revelação e visão nas 3 dimensões, havia reverência e temor a Deus e aos santos homens de Deus. Mas na casa de Cornélio faltava apenas 2 coisas: salvação e batismo com o Espírito Santo. As 2 únicas coisas que faltavam na casa de Cornélio era salvação e batismo com o Espírito Santo. Mas porque Cornélio orava, jejuava, fazia boas obras, honrava aos que Deus presenteava, era obediente, Deus dos céus viu e ouviu, e manda Pedro, o homem certo. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, depois da recepção, ele disse, Cornélio disse: mandei te chamar, e fizeste bem em vir. Agora todos estamos juntos para ouvir tudo quanto por Deus te é enviado. E sentou toda a sua casa, e Pedro abre a sua boca e começa a pregar a palavra de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. E quando ele termina de pregar a palavra de Deus, ou está no decurso para terminar a mensagem, a Bíblia, meus amados irmãos, nos traz esta revelação a partir do versículo 44, capítulo 10, 44, 45 e 46. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Quando ele estava terminando a mensagem, diz a palavra: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Todos que estavam ouvindo atentamente a palavra de Deus, o Espírito Santo veio sobre eles. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, diz a Bíblia no versículo 46,
5, os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo. Eles não podiam acreditar que o Espírito Santo fosse derramado, fosse dado àqueles que não eram judeus, e estava ali na casa dos gentios, mas o Espírito Santo, tal qual caiu ou veio sobre todos os judeus do cenáculo ali em Jerusalém, veio sobre todos quanto estavam reunidos na casa de Cornélio. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, diz a palavra no versículo 46, pois os ouviram falar em línguas e engrandeceram a Deus. Então perguntou a Pedro, deixa concluir, vamos ficar de pé, só para concluir com chave de fogo. Aleluia. Na casa de Cornélio, tinha visão, tinha revelação, tinha oração, tinha jejum, tinha boas obras, tinha presença de Deus. Mas agora, na casa de Cornélio, entrou salvação de Deus. Na casa de Cornélio entrou agora batismo com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo caiu sobre todos que ali estavam reunidos com um propósito: ouvir Deus falar pela boca de Cornélio. Ouvir Deus falar. É muito triste, é muito lamentável quando eu ouço burburinhos, o crente chegar na igreja, às vezes chega na porta e diz: quem vai pregar hoje? Quem é o pregador de hoje? É fulano. Afinal você veio ouvir quem? Deus ou fulano ou Beltrano? Eles estavam ali para ouvir Deus. E Deus falaria pela boca de Pedro. Muitos crentes não iriam querer ouvir um analfabeto pregar, porque Pedro era um pescador, um homem indouto, iletrado. Quem vai pregar? É o doutor fulano das quantas. Agora vai. Quem é? Pedro. Ih, aquele pescador. Vou nem lá. O Espírito veio. A casa foi cheia da glória de Deus. E Deus salvou. Eu disse: o Senhor salvou a todos que estavam ouvindo a palavra. E muito mais com isso, depois de salvar a todos, ele começou a batizar e batizou também a todos que estavam naquela casa. Levante a mão e glorifique a Deus por isto. Isso ele quer fazer hoje, na casa sua. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga: ele fez na casa de Cornélio. Foi muito fraco, sei que vocês estão com fome, mas pode melhorar. Diga: Deus fez na casa de Cornélio, quer fazer na sua casa também. Agora pergunta: o que você está fazendo para que Deus faça na sua casa? Pergunta para ele. Não é para envergonhá-lo, mas é para motivar a fazer o que Cornélio fez, sendo gentil. Aleluia. Tem alguém